Ana Lúcia, você que fala tanto de sentimentos, você sabe me dizer qual deles é o pior ou um dos piores? Essa pergunta a pessoa me fez e eu estou aqui para responder para vocês nesse vídeo, né? Então, assim, vamos dizer que nesses anos todos, né, em todo esse tempo que eu trabalho com consultório, que eu trabalho no hospital, né, que eu atendo as pessoas, elas vêm para mim com queixas de dores físicas e quando a gente vai investigar, tem algo além disso. Geralmente tem algum sentimento, houve uma psicossomatização, ou algum sentimento interiorizado, né? E de todos esses sentimentos mesmo, né? Vários são muito ruins, né? De estarem sendo cultivados no interior dessas pessoas, mas o pior é o medo, né? Por que o medo, Ana? Bom, porque o medo, como nós sabemos, na escala de Hawkins, ele está em 100 Hz. E é a frequência da contração, né? Daí para baixo, todos os sentimentos que estão abaixo, eles trazem contração. Eles paralisam, né? O medo, ele paralisa a nossa vida. O medo, ele impede a gente de caminhar. Por quê? Porque a gente não sabe se vai, porque tá com medo, né? É como se a gente tivesse correntes em nossos corpos, né? No nosso corpo tem corrente amarrando e dentro do nosso organismo não é diferente. É como se o organismo quisesse reagir, mas ele não sabe nem para onde vai, né? Ele não sabe nem como reagir, qual o sistema de defesa. Então o medo ele é capaz de criar isso. E assim, a gente sabe que o medo ele pode ser real, como ele pode ser ilusório. Na maioria das vezes o medo ele é uma ilusão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. O medo real, ele é aquele medo de que ele é uma cautela, né? Um zelo. Então, por exemplo, se eu pular de um prédio de 10 andares, eu vou o quê? Morrer, né? Então, logicamente, eu tenho medo. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer algo que eu sei que é perigoso. Então, esse medo é uma cautela. Esse medo é uma prudência. Ele realmente não vai me fazer tomar aquela ação, porque senão vai ter um risco para mim, né? Vou correr um risco. E aquele outro medo que ele é ilusório, por exemplo, eu não vou sair hoje porque as pessoas podem me assaltar, porque eu posso bater o carro, porque não sei o que vai acontecer lá fora, eu posso pegar o vírus, né? Esse medo muitas vezes ele é ilusório, porque você começa a colocar coisas na sua cabeça, começa a articular, e se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo, e aí no fim você não faz nada, você fica também paralisado, estático, né? Eu vou dar outro exemplo aqui de dois casos, né, de pacientes que eu atendi. Eu atendi pacientes com o vírus, né, com o Covid, e no início, né, da pandemia, e um deles, os dois são de idade, tá? Um foi uma senhora, ela virou pra mim, ela tava muito debilitada, muito ruim, né? Ela já tinha um quadro de paralisação no corpo dela, assim, de observação, né? Paralisação de alguns órgãos, já vinha trazendo um quadro crônico. E ela foi acometida pelo vírus. E ela virou pra mim e falou assim, olha, eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Ela tava com tanto medo, tanto pânico, que ela não era capaz nem de se alimentar direito. E eu atendi um outro caso, né, de um paciente da mesma idade que ela, né, também com algumas patologias crônicas de base. E quando eu fui atender, ele virou pra mim e falou assim, Ana Lúcia, quando que eu vou sair daqui? Que dia que eu posso ir pra minha casa? Né? Aí por aí você vê a diferença. A primeira, ela estava tanto na vibração do medo que ela estava toda paralisada. Ela não sabia mais o que fazer, o organismo dela não sabia nem para onde ir para melhorar a imunidade dela. E já o segundo, ele estava também, né, com risco, ele estava também com diagnóstico, mas a mente dele não estava nessa vibração total de medo. Ele já estava com a esperança, ele já estava, né, querendo a ação. Quando é que eu vou para casa? Né, naquela certeza de que ele estaria bem. E isso aconteceu, logo ele foi para casa, né? Então, assim, essa é a Matrix que está funcionando hoje, né? O medo foi implantado na mente das pessoas de uma forma tão bem elaborada que as pessoas não percebem, né? O medo já veio da nossa infância, a gente já traz o medo das coisas que não pode, isso você não pode fazer, isso você não deve fazer. Os nossos pais já orientam isso, né? O medo ele vem nas religiões também, né? Ele vem nas mídias, ele vem por meio da televisão, né? A televisão passa muito esse recado, né? Do exemplo que eu peguei, se eu for pra rua, né? Se eu passar por isso eu vou morrer, ou vão me assaltar, ou vai acontecer isso. Então as pessoas que estão vendo,
que estão nessa frequência, elas começam a ter esse medo enraizado dentro delas. Então, mídias, televisões, religiões, né? Você não pode ir, essas proibições, senão aquilo vai acontecer. Os nossos pais, enfim, sociedade de forma geral, esse medo ele vem para ser implantado em nós, né? E aí cabe a você perceber o que esse medo traz para você. Esse medo é real ou esse medo é uma ilusão? Esse medo vem para te dar um aviso, ele vem como um aviso de que algo não está funcionando bem? Ou ele vem como uma confusão na sua vida para fazer a sua evolução, o seu equilíbrio estarem paralisados e estáticos? Então cabe a você perceber isso. Será que esse medo vale a pena? Será que é uma ilusão? Ou será que é um medo real? Será que eu tenho que ter mais cautela? Então preste atenção no que está acontecendo à sua volta, preste atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, porque dependendo do medo que você estiver cultivando em você, ele pode inicialmente não ser um medo real, ele pode ser um ilusório, mas você acaba alimentando tanto ele, tanto, que ele acaba virando a sua verdade, e essa verdade internaliza, vai para dentro do seu corpo, o seu corpo começa a entrar nessa frequência de paralisação do medo, e aí as doenças vêm. Então, você que está desperto, observe o mundo à sua volta, observe se você está entrando nessa frequência, se você está nessa matrix, se tiver, saia. É hora de sair, é hora de mover-se, é hora de parar com tudo que está criando dor, estagnação, limitação na sua vida, tá bom? Espero ter auxiliado um pouco com vocês aqui. Se você gostou, dê um like e gratidão!